Olá pessoal, meu nome é Leandro Lopes, professor de Teologia. Pessoal, dando continuidade à nossa aula, à nossa matéria, disciplina de Língua e Cultura Hebraica 2. Na nossa unidade 2 de hoje, pessoal, nós vamos dando continuidade aqui à nossa conversa, né? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa sociedade judaica, né? Cada sociedade, pessoal, ela tem uma característica. Cada sociedade, ela tem ali a sua cultura, cada sociedade tem as suas características, né, particulares de uma sociedade, a sua língua, sua cultura, e a sociedade judaica não é diferente, né? E hoje aqui, pessoal, para nós entendermos um pouquinho da sociedade aqui judaica, o mundo do século I da nossa era, né, não era diferente do mundo atual do século XXI. Né? É claro que, quando a gente pega esse ponto aqui, essa primeira parte, que o mundo do século I da nossa era não era diferente do mundo atual do século XXI, a qual nós nos encontramos, é claro que a gente sabe que muita coisa muda ao decorrer do tempo. Muitas palavras, o sentido das palavras, elas mudam ao decorrer do tempo, porque, ao mesmo tempo, a sociedade muda também. A mentalidade da sociedade muda também, né? Coisas que a sociedade talvez pensava lá no século XIX, hoje ela já pensa diferente, né? Certas tecnologias que não tinham lá, ou até tinham, hoje tem, mas de uma maneira mais avançada, né? Então as coisas elas mudam ao decorrer do tempo, mas o mundo do século I, como disse que ele não era diferente do mundo atual do século XXI, é que existia tanto ricos como os pobres, assim como hoje. A questão do rico e pobre sempre existiu, pessoal. Não é algo do século XXI, obviamente, mas é algo que sempre existiu, essa questão dos mais ricos e dos mais pobres, né? Então não é algo recente. Então é nesse sentido que diz que o mundo do século I não era diferente do mundo atual de hoje, do século XXI, né? Então veja, viviam lado a lado, ricos, pobres, homens virtuosos e homens criminosos também, né? Tinha pessoas ali que transgrediam também as leis, né? Homens livres e homens escravos, né? E as condições sociais e econômicas predominantes eram em muitos respeitos semelhantes dos tempos presentes. Ou seja, muita coisa aqui, que foi que eu citei agora aqui, é muito semelhante aos tempos que nós estamos vivendo, né? É sempre bom lembrar, pessoal, quando se fala de escravização lá na antiguidade, geralmente a escravização ali de um homem, trazendo até para a época bíblica também, mas assim, posteriormente, no tempo antigo, o escravo ali, o escravizado, geralmente ele se encontrava nessa condição, ficava nessa condição escravizado, pelo menos por dois motivos, né? Ou quando era prisioneiro de guerra, né? Ou quando ele estava devendo algo a alguém, onde ele tinha ali que pagar a dívida dele através do trabalho para aquele homem, para o seu senhor, né? Então ele vendia o trabalho dele, digamos assim, para poder pagar ali a quem ele devia. Então, o escravizado no mundo antigo, ele era escravizado não por conta da sua cor de pele, que é algo que depois a gente sabe que foi ali a questão como uma característica, né, que era a questão ali racial. Mas no tempo antigo, o escravizado ele era feito escravo dentro desses dois modos, ou prisioneiro de guerra, sendo prisioneiro de guerra, ou quando ele estava devendo alguém e tinha que pagar aquela dívida através ali do seu trabalho, tá ok? Então isso é importante para a gente ali fazer uma separação do escravizado antes, no tempo antigo, e o escravizado ali, posteriormente ali, no século XVIII, ali, naquela época. Então veja, só que o seguinte, dentro disso, a gente não pode, pessoal, cometer o chamado anacronismo, né? Quem é da área de história, eu sou professor de história também, quem é da área de história, estudante de história, sabe que considerado um dos pecados, né, de quem é da área de história, é quando a pessoa comete um anacronismo. Anacronismo é quando a gente pega a nossa realidade hoje, século XXI, e transporta lá para o século XV, XVI, XVII, XVIII. Justamente por quê? Porque muitos dos conceitos que nós temos hoje, pessoal,
é diferente do conceito lá do mundo antigo. Né? Palavras como política, palavras como democracia, tantas outras palavras que hoje têm um sentido, um significado, não têm o mesmo significado lá da Grécia Antiga, por exemplo. Política lá na Grécia Antiga significava algo como felicidade, ou como algo que visava o bem comum. Hoje, se nós pegarmos o conceito de política, é diferente. Né? Quando a gente pega o conceito de democracia, hoje é diferente da democracia lá da Grécia Antiga, que basicamente quem era considerado da democracia era uma determinada classe. Ou quem era considerado cidadão na Grécia Antiga era somente o homem. Né? Mulher, escravizado e estrangeiro, eles não eram considerados cidadãos, somente o homem grego ali. Né? Algo hoje que é diferente. Hoje a gente sabe que todos nós somos considerados cidadãos perante a lei. Né? Então, dando esses exemplos aqui, para nós entendermos aqui esse contexto do anacronismo. Então, veja, o século I da nossa era, ele vai ter pobres, ricos, homens virtuosos, criminosos, ou seja, os mesmos problemas que nós temos hoje no século XXI não é diferente do que tinha lá. É claro que hoje muitas coisas mudam, como eu estou frisando aqui. Porém, basicamente, pessoal, são os mesmos problemas, as mesmas características. Né? Então, veja, no judaísmo, como no mundo pagão, havia uma aristocracia rica, né? Onde essa aristocracia era formada por um grupo religioso, constituídas principalmente de famílias sacerdotais. Isso aqui é uma característica. Né? E dos dirigentes rabinos. Então, esse pessoal aqui, esse pessoal aqui, essas famílias sacerdotais, eles eram os dirigentes ali da sociedade. Né? Eles eram como os dirigentes dali da sociedade. Eles faziam parte ali da aristocracia. Eram aqueles que ditavam ali as leis. Né? E como nós vimos, o judaísmo ele vai ter uma grande influência no que tange ali essa questão religiosa. Né? Quando a gente pega, por exemplo, ali a figura dos fariseus, os fariseus eles tinham ali uma grande influência no meio da sociedade. Por mais que os fariseus eles são muito mal vistos, né, como uma característica que é muito dita em relação a eles, que é a hipocrisia, né, a religiosidade que já era extrema e tudo mais, mas eram pessoas que tinham uma grande influência no meio da sociedade ali judaica. Né? Então eles tinham uma grande influência ali no meio do povo. Também por mais que eles tinham essas características de serem muito religiosos, muito rígidos, né, e muito ali, com uma característica também que é muito chamada como hipócritas, mas eles tiveram uma grande influência ali na sociedade judaica. E foram também, na verdade, graças ao judaísmo, foi através dos fariseus, pessoal, através do judaísmo ali, que eles puderam ali, conservar o judaísmo. Né? Foi através desses homens que o judaísmo pôde ser conservado, mesmo nessas perseguições, mesmo em meio a questões políticas e outras coisas, mas isso é importante, porque foram esses homens que ali ajudaram, né, a preservar o judaísmo. Ok? Então veja, a maioria do povo da época era pobre. Essa é uma característica muito assim, predominante, pessoal. Quando a gente estuda ali o mundo antigo, já trazendo para a história mesmo, a gente vai ver que o mundo era um mundo, na sua grande maior parte, europeu, em tantos outros lugares, era um povo pobre e um povo rural, um povo que vivia ali da colheita, da agricultura. Né? Obviamente, isso deve-se, né, obviamente, pelo número populacional, que era menos, obviamente, do que era hoje. Né? Então, muita coisa ali estava preservada no que tange a vegetação, né, florestas e tudo mais. Mas essa é uma característica ali do mundo antigo também, né? Onde a maioria do povo da época era pobre. Né? Muitos eram pescadores dentro desse contexto judaico aqui. Agora, um detalhe, o fato de muitos serem pescadores ali não significava que eles eram pobres. Necessariamente não significava que eles eram pobres. É porque talvez quando a gente pega essa palavra pescador, dá aquela imagem, aquela sensação, assim, aquele pensamento, aquele entendimento de que a gente já passa aquela imagem de uma pessoa humilde, né? Mas, historicamente, não significa que todo pescador ele era necessariamente pobre, né? Talvez muitos ali eram donos de pesqueiros, eram donos ali de espécie de alguns empreendimentos ali,
para poder agregar outros pescadores, talvez até para trabalhar para ele, né? Então isso aqui é um ponto interessante. Então veja, e alguns até se tornaram, dentro desse contexto, discípulos de Jesus. Pedro era um pescador, André era um pescador, e outros ali também eram pescadores, né? Porque era o contexto ali da Galileia. O contexto ali, pessoal, era esse. Tinha muitos pobres, mas também fazia parte do dia a dia ali, daquela sociedade, aqueles que viviam da pesca, né? É interessante que, em alguns momentos desse contexto de pesca, é que Jesus ali vai pregar, é que Jesus vai lançar uma reflexão, é que Jesus vai fazer milagres, é que Jesus vai aparecer aos seus discípulos, né? Justamente envolvendo esse contexto de pescaria, né? Onde os discípulos estão reunidos ali, naquela famosa passagem, né, que mostra que eles ficaram a noite toda ali, pescando ali, para pescar, e não apanharam nada, né? É uma famosa passagem da Bíblia, né, essa, né? E aí Jesus fala, olha, jogue do outro lado, né? Lance somente a rede, né? Somente lance a rede. E ali, eles lançam a rede, e ali, aquilo que eles não pescaram a noite inteira, eles seguem a ordem de Jesus e eles acabam pescando muitos peixes, né? Então, assim, um exemplo, né, desse contexto de pescaria. Então, veja, pessoal, nessa unidade 2 aqui, a gente pode ver um pouquinho como que era a sociedade judaica, né? Uma sociedade que tinha a sua característica, como qualquer outra sociedade tem, tinha sua cultura, tinha a sua identidade, tinha o seu dia a dia, o seu cotidiano ali, e um dos pontos aqui era a pescaria, né? Muitos viviam da pesca. Então veja, aqui também entra a figura do judaísmo, mais uma vez a questão do fariseu aqui, sendo aquele que vai manter essa identidade judaica. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficamos até para a próxima.